Olá, 57, 58, 11h59, meio-dia, está começando mais um podcast Inteligência Artificial ao meio-dia. Esse programa que tem tentado levar a você que está nos assistindo essa preocupação muito importante sobre o que é a inteligência artificial, de que forma a inteligência artificial está afetando as nossas vidas e vai afetar. Eu acho que você já deve ter visto aí no seu chat GPT essa tal de inteligência artificial, né? Se eu lhe perguntar, você é capaz de responder, não é verdade? E a tal de... se eu lhe perguntar a você o que é inteligência artificial generativa, essa aí do chat GPT, você saberia dizer a diferença entre as duas coisas? Isso, acertou. E se eu lhe perguntar sobre outro termo chamado singularidade? Vamos falar dessa história de singularidade? Então, nós vamos ter a oportunidade hoje, nesse nosso podcast, de falar com uma pessoa que é especialista, inclusive, nesse tema. Temos aqui o prazer de receber o presidente da nossa FUNCAP, Raimundo Costa Filho. Bom dia, Raimundo. Olá, é bom dia, depois do meio-dia, boa tarde, né? Perdão, é bom meio-dia, Raimundo, bom meio-dia. Bom meio-dia, Mauro. Olha só, o Raimundo, né, é uma figura, eu estou aqui duplamente, né, satisfeito, não só pelo fato de termos aqui um profissional, né, um cientista que é capaz de nos explicar essa tal da singularidade, né? Por enquanto ainda não é o termo da moda, mas pode esperar que vai ser. Mas além de termos esse cientista, inclusive, que tem artigo na Nature, entre aí no chat GPT, pergunte aí qual é a revista mais famosa do mundo na área de ciência. Você vai ver que essa tal de Nature, que ele tem artigo, é uma revista que mostra, né, para o mundo todas as coisas mais importantes. E temos então aqui com a gente um cientista de marca maior, como dizia minha mãe, né, desses cabras que são cabras bons. Mas além disso, eu tenho aqui, pessoal, o privilégio de receber também um ex-aluno da Escola Técnica. Lembra, Raimundo? Isso mesmo, Escola Técnica Federal Ceará, hoje vulgo Instituto Federal. Exatamente, hoje mudou. É bom lembrar que essa escola, que tem mais de 100 anos, né? Mais de 100 anos. Ela nasce com o Nilo Peçanha em 1909. Isso. E tem um fato curioso, né? Não sei se você sabe, mas lá no decreto que criava a escola, na época, eu acho que era escola industrial. Escola industrial. Isso. E era... Não, perdão. Era escola de aprendizes e artífices. Depois se tornou escola industrial. Depois se tornou escola industrial. Escola técnica. Escola técnica. Cefet. Cefet. IFCE. Então, passou nota 10 no Enem. Essa questão do Enem. Então, pessoal, olha só. O Raimundo, então, ele está aqui com a gente. A pergunta que eu faço, Raimundo, além da pessoa ser competente, como você é, né? Um cientista, como você é, além de você passar essa tranquilidade de quem faz meditação, o que é que precisa mais para fazer uma gestão da FUNCAP? Mais nada, só isso mesmo que precisa, né? Eu acho que eu tenho todos os atributos para fazer a gestão. Então é por esse motivo que a nossa FUNCAP é um sucesso, Claro, né? Que é uma brincadeira que eu estou dizendo. Precisa só paciência, trabalho, dedicação e ouvir as pessoas. E ouvir as pessoas, isso é muito importante, né? Há um clamor, né, da sociedade, tanto a sociedade civil sempre reclama que muitas vezes os órgãos de governo não têm essa paciência que você tem tido, né? Mas vem cá, eu soube que você também tem as suas andanças pelas ondas radiofônicas, é verdade? É verdade, é assim, a gente tem um programa na Rádio Universitária FM 107,9, que é o programa chamado Falando Ciência. Lá a gente tenta mostrar de uma forma bem simples os projetos e pesquisas que são realizadas aqui no estado do Ceará, não só da UFC, mas de toda a comunidade acadêmica do estado do Ceará. Agora eu soube que ele é ouvido... Você está sabendo muito. Parece até que eu já fui convidado para esse programa. Você já esteve lá. Já esteve lá. Mas eu soube que além de Paris, Itapipoca, Estados Unidos, ele é ouvido em todos os rincões desse planeta? Por incrível que pareça, percebam que o programa é em português, né?
Mas ele já foi ouvido, alguém já ouviu esse podcast em mais de 30 países aí, mundo afora. Beleza. Raimundo, entrando aqui no tema, você sabe que esse programa ele foi criado com o objetivo da gente despertar a sociedade cearense, já que isso acontece com certeza nos países mais envolvidos, né? O letramento em IA já é uma realidade em vários países. A pergunta que a gente faz é se a sociedade cearense está devidamente informada, está discutindo, se você considera que transformação digital, que é o nosso mantra, se ele já está devidamente introspectado, digamos assim, pela universidade. Aliás, vamos começar pela pergunta que eu fiz também ao Cialdini e fiz a Karine. Qual é o seu conceito de transformação digital? A transformação digital é a transformação da sociedade através dos meios digitais. Essa é uma resposta óbvia à sua pergunta, porque eu estou usando apenas o léxico, né? Mas a transformação digital, de fato, foi uma definição que eu dei outro dia, é uma ferramenta que vem para deixar as pessoas mais próximas. Você acha que, e aí eu retorno na primeira pergunta, você acha que a sociedade cearense ela está fazendo o dever de casa, ela está em dia com a matéria em relação à transformação digital, ao letramento em inteligência artificial? Claro que não, né? A gente ainda está um pouco atrasado com relação a isso. E é um esforço que tem que acontecer em todos os níveis, né, do que a gente chama da tríplice hélice, né, do governo, em todas as suas instâncias, estadual, municipal, federal, da sociedade e da academia. Só quando eu falo sociedade, da iniciativa privada. Com certeza. Me diga uma coisa, uma pergunta que não quer calar. É importante ser um cientista para ser presidente da FUNCAP? Sim, é muito importante. Por quê? Porque a FUNCAP ela trata diretamente com as instituições de ensino superior do estado do Ceará. Então, se você é um acadêmico, se você vem desse meio, a chance que você tem no conhecimento das pessoas é muito maior. Se você coloca alguém de fora, se você coloca um jogador de futebol, por exemplo, ele não vai conhecer qual é o pesquisador da área de medicina que pode, por exemplo, estar fazendo um projeto em inteligência artificial. Quando você é da academia, você tem uma probabilidade maior de ter esse conhecimento. Obviamente que existem exceções, mas é aquela coisa, a César o que é de César, ao cientista o que é do cientista, ao jogador de futebol o que é do jogador de futebol. Jogador de futebol. Beleza, com certeza, Raimundo. Olha só, os amigos mais próximos dizem que eu tenho assim uma obsessão aqui pelo nosso estado vizinho, né, Pernambuco. E, na verdade, eu sou da geração desse pessoal que criou o Porto Digital, Silvio Meira, Paulo Cunha, né, nós somos da mesma geração, que é uma geração depois da sua, né, ou é antes da sua? Eu não gostaria de falar de datas aqui, mas eu acho que a minha é um pouco depois da sua. Um pouco depois, tá certo. Mas olha só, eu recebi uma notícia aí... Eu era aluno na escola técnica, você já era professor. Não, embora, isso é vingança, não precisava ser isso. Embora você seja precoce, você já era professor, eu ainda era estudante. Pronto, agora eu acho, é contra fatos, né? Não há. Não há argumento. Apenas singularidades. Não, agora a singularidade, vamos já voltar para a singularidade. Aguarde um minutinho, daqui a pouco nós vamos ver o que é essa singularidade, como é que ela pode mexer com as nossas vidas, como é que esse termo, que ainda não é do cotidiano, esse termo pode mexer com as estruturas, né, sociais. Mas olha só, o que eu ia te perguntar em relação aos pernambucanos, eu fiquei muito feliz de saber que a nossa FUNCAP está exportando, né, um programa parido, né, usando a palavra bem cearense, parido aqui no Ceará, chamado cientista, cientista-chefe. O cientista-chefe. Você pode explicar esse programa e pode, inclusive, explicar se é verdade que nós estamos exportando aí para os nossos colegas ao lado aqui, os vizinhos? Bem, o programa Cientista-Chefe é um programa que foi criado pelo governo do estado do Ceará em 2018, no final de 2017, 2018. Ele é mantido pela FUNCAP com recurso do estado. Basicamente, o que esse programa faz? Ele encontra a dor do Estado, que a gente chama de dor, a necessidade. Um jargão bem da computação, né? Qual é a dor do cliente, né? Isso, o problema que a secretaria, o que o Estado precisa. E, no passado, em vez do Estado ir procurar uma consultoria fora do Ceará ou fora do Brasil, pagando rios de dinheiro... O que, às vezes,
é considerado um certo provincianismo, né? Totalmente, porque hoje em dia a nossa academia ela é capaz de resolver a grande maioria dos problemas que nós temos. Então, agora o que a gente faz é identificar na academia quem é capaz de resolver aquele problema e Um problema específico no governo, do né? governo. Certo, ok. Então, feito essa identificação, as duas partes se acertando, a gente denomina aquele cientista, o cientista-chefe, por exemplo, dos recursos hídricos. Certo. Então é um pesquisador Da academia que entende, ok, eu entendi o que é que você... eu quero ver como está a gestão hídrica do estado do Ceará. Pois eu já trabalho com isso aqui, eu tenho aqui o meu histórico, o meu currículo, mostro artigos publicados nessa linha. Agora eu vou dedicar parte do meu tempo a resolver essas questões. Agora, Raimundo, a pergunta isso atua só nas engenharias ou atua também, por exemplo, não. Na cultura, em outras áreas também? Não, existe o cientista-chefe da cultura, existe o cientista-chefe, por exemplo, da proteção animal, existe o cientista-chefe das mulheres. Em todas as áreas que o governo atua, certo. Se precisa de fazer algum tipo de estudo que necessita de uma equipe mais acadêmica para poder coletar dados, identificar e, a partir daí, gerar políticas públicas, a gente está lá, né, dependendo. Óbvio que o Estado é que determina e que vai financiar essa pesquisa. Raimundo, essa ideia, é claro que a gente fica muito feliz quando vê, né, uma ideia aí meio em Ceará sendo exportada, né? A gente teve aqui com a Karine Gurgel e ela falava também de projetos que estão sendo feitos lá no IRIS, Laboratório IRIS, que também tem essa ambição, né? Ela está muito entusiasmada com o que eles estão fazendo lá, essa ambição da gente exportar essa coisa que nós somos, né? Dizem que nós somos inteligentes, né? O pessoal de fora diz que essa cabeça grande não é por acaso. Né? A pergunta que eu te faço é a seguinte, haveria possibilidade, me veio agora essa pergunta aqui na cabeça, não sei porquê, de repente essa ação interessante, de sucesso, elas ultrapassar o limite do governo e entrar na iniciativa privada, por exemplo? Então, duas coisas, né? Ela já ultrapassou as fronteiras geográficas. Certo. Por exemplo, o Estado de Pernambuco criou o cientista arretado, obviamente. Eles não iam usar o mesmo, né? Claro que não. Várias FAPs, o que a gente chama de FAPs, são as fundações de amparo. Né? Igual a FUNCAP, igual né? A FUNCAP. Certo. O Brasil, cada estado da federação tem uma FAP. No certo. Ceará, a FUNCAP, São Paulo, a FAPESP, Pernambuco, a FACEP. Então, por exemplo, o Estado do Paraná esteve aqui para conversar conosco, para desenvolver a ideia. Também vão lançar lá com outro nome. Que bacana, que mas legal. É a mesma ideia, entendeu? A gente já foi até o Chile para mostrar esse programa. Sério? É verdade. Bacana. Porque é um programa que funciona, essa conexão entre a academia e o Estado é importante. E aí falta o quê? Conexão com o setor privado. Nós temos um plano, desde que nós entramos na FUNCAP, temos muita conversação com a FIEC de criar também o cientista-chefe da indústria. Bacana, muito legal. A lógica é a mesma, mas só que passa por outro viés. E aí a gente tem que conversar de novo com as universidades, porque a ideia é colocar um aluno de mestrado, por exemplo, em conexão com a indústria, com um problema da indústria, que em vez de ele contratar um profissional, de novo nas mesmas condições, ele pode olhar e ver se na nossa academia ele consegue resolver aquele problema. Fantástico. Olha, é uma coisa... Tem só do ovo de Colombo, né? Depois que é feito, o pessoal diz, puxa... verdade. Mas olha, eu sou fã dessa ideia, eu acho isso uma ideia que... E aí a pergunta, quando é que sai? A gente ainda está vendo, porque gestar esse tipo de programa... Não isso com a FIEC que você está falando, isso, né? Não é trivial, porque... tem que começar bem, porque se começa errado, aí encerra, você tem razão. Perde a oportunidade. E de repente, FIEC, FEComércio, eu acho que são outras áreas, todo o sistema. Eu acho que isso há uma crítica antiga, né, que você sabe muito bem, você que é professor titular do Departamento de Física, você sabe que a sociedade tem uma crítica do distanciamento da universidade. Eu acho que, se você se concorda comigo, o cientista-chefe ele é exatamente o contraponto a essa crítica, né? É uma mudança de paradigma, é a aproximação. Uma mudança de paradigma, beleza. Mas essa crítica a gente rebate com alguns dados que às vezes a sociedade esquece, porque as pessoas falam, mas, por exemplo, o primeiro doutor formado no estado do Ceará foi em 1993, não faz muito tempo assim. Certo. Então, a nossa academia de lá para cá, ela teve um crescimento exponencial. Mas você concorda que esse dados que você acaba de citar pode ser visto como um atraso também, não? Não, era um atraso. O que acontece é que agora a gente... Essa crítica feita lá nos anos 90 era totalmente verdadeira, feita nos anos 2000, ela já não é tão verdadeira assim, e ela sendo feita hoje,
é puro desconhecimento. Não. Mas, Raimundo, eu falei em atraso, não é? Não, eu entendi. É porque eu acho que a gente precisa desse tema que nós estamos abordando hoje, que é a inteligência artificial, e a gente conta muito com você, né, cientista, você, presidente da FUNCAP, para que a gente não também daqui a 10 anos não estejamos dizendo que nós nos atrasamos em relação Mas a IA. aí existe um dado muito forte que mostra o contrário, por exemplo. A pessoa que está ouvindo esse podcast, a informação é interessante. Nós temos no estado do Ceará 110 doutores só nessa área. Sério? É. Bacana. Se você pegar todas as instituições de ensino superior, você vai ter 110 doutores que têm a formação. Doutores, eu não estou falando graduados, não, nem mestrados. Doutores. Certo. Eles são formados em LLM, que é a questão da linguagem de máquina, são formados em ciência de dados, em inteligência artificial. Todo esse pacote necessário para trabalhar com a inteligência. Nós temos 110 doutores. Bacana. Trabalhando hoje no estado do Ceará. Eu ia só pedir permissão a você para explicar para esta jovem que está nos ouvindo, LLM, né, que é essa linguagem que é utilizada hoje, né, para você falar com o computador. Um exemplo dela é exatamente o ChatGPT que você usa, né, é um exemplo, talvez o mais clássico, o mais conhecido das LLMs, né? Nós temos aí o Gemini, temos outras coisas, mas é bom dizer que isso é uma novidade, né? Até 2022 a 23, eu lembro bem que foi quando apareceu, em janeiro de 2023, quando o ChatGPT foi lançado pela OpenAI. Em uma semana nós tivemos 100 milhões de usuários. É um negócio extraordinário, né? Bom, eu ia te perguntar agora sobre... É verdade que quando o presidente da FUNCAP quer descansar, o hobby dele é física? Como é que é essa história? E jogar xadrez. Jogar xadrez. Vem cá, e artisticamente, quais são os seus dotes que ajudam você a fazer um contraponto dessa vida que eu imagino muito tensa? Como artista, eu sou um ótimo crítico. Você como artista é um ótimo crítico. Então, eu adoro cinema. Não, porque essa voz radiofônica, eu sou lhe denuncia, eu posso né? ser um barítono, cantar numa ópera, num coral. Não, mas eu sou um apreciador, assim, obviamente adoro as artes, mas nunca... Já estudei violino no passado. Mas xadrez é uma arte, né? Então eu jogo xadrez, enfim. Mas essas são as minhas aventuras. No mais, eu sou um apreciador da arte. Aliás, olha, você falou aí do xadrez e é bom lembrar que em 97, né? 1997. O Deep Blue ganhava do Kasparov, né? Garry Kasparov, um match que foi realizado pela IBM, mas dizem que o Kasparov deixou ganhar para que a IBM fizesse o sucesso. Rapaz, olha, de repente, é só lembrar o seguinte, olha só, repetindo, em 97, o Kasparov, que era o campeão mundial de xadrez, perdia para o Deep Blue, cuja tecnologia em IA era uma tecnologia bem simples de IA, né? É bom dizer que já no começo do século, você tem aí a chegada da IA mais criativa, uma IA chamada de cognitiva, uma IA que aprendia. E nesse contexto, você teve aí já um avanço e você começou a ter o computador ganhando nesses programas aí, que o americano gosta muito, né? Faz uma pergunta e quem bate primeiro no botão responde. É uma coisa extraordinária que vocês podem encontrar no YouTube. Só que agora, pessoal, nós estamos diante de um outro desafio, não é? Então eu falava da IA, da época lá do Kasparov, que eu acredito que era uma IA baseada em regras, uma coisa muito mais simples, né? Depois você teve... Era quase um autômato celular. Quase um autômato celular. Um autômato celular. Daqui a pouco a gente vai explicar o que é esse autômato celular do professor Raimundo. Depois tivemos aí, como eu falei, uma evolução da IA, mas agora, pessoal, é importante que nós tenhamos essa consciência. A IA generativa das LLMs, como falou o nosso presidente da FUNCAP, essa IA do ChatGPT, dessas coisas que estão acontecendo, que respondem às nossas perguntas, é uma IA diferente. A sociedade precisa entender que, pela primeira vez, a IA está na mão, chegou na mão do terráqueo. E eu escrevi até um artigo, Raimundo, que eu dizia assim, não diga mais que o ChatGPT errou, que era uma provocação, né? Claro que ele comete seus erros, mas é para chamar a atenção das pessoas de que quando a gente usa o ChatGPT, você está pedindo a milhares de conhecimentos humanos,
né, que são sintetizados, que vinham para lhe ajudar. Então isso precisa ser compreendido para poder a gente ter esse entendimento que nós estamos diante de uma mudança que pode ser estrutural, inclusive, só para encerrar aqui essa explicação para o nosso jovem e essa jovem que estão ouvindo, essas mudanças precisam ser, inclusive, de conhecimento dos jovens, porque muitos jovens que estão na universidade hoje podem muito bem não estar entendendo que aquilo que ele hoje está aprendendo, ele poderá muito bem ser alterado, mudado, ameaçado por essa nova tecnologia que, na minha opinião, ainda não caiu a ficha da maioria da população. O que você ia falar a respeito, Raimundo? Não, é verdade, só que esse letramento, né, da inteligência artificial e da inteligência artificial generativa, que está agora na mão de cada um, ela é um aprendizado mútuo, é como aprender a falar. Então, o que de fato a sociedade está passando é, de novo, um aprendizado. Quando você nasce, você que tem a sua inteligência natural, seu pai, sua mãe, vai lá, começa a lhe ensinar a falar, a se mover. Então, como você tem neurônios, você começa a fazer conexões nas suas sinapses, você começa a aprender alguma coisa. Agora você está tendo que aprender a se comunicar com esses programas de linguagem de máquina e você tem que saber como perguntar. Porque ele vai responder exatamente aquilo que você está perguntando. Exatamente. Ele não vai conseguir olhar os seus olhos ou a sua expressão corporal para entender o que você está querendo perguntar. Então, o aprendizado, o letramento você tem que aprender a conversar com isso aí. E isso é o que a gente precisa fazer. Perfeito. Pessoal, estamos chegando no final do nosso primeiro bloco. Eu queria deixar aqui uma pergunta para o nosso cientista e presidente da FUNCAP, professor titular do Departamento de Física da UFC, que muito nos honra com a sua presença, ex-aluno da Escola Técnica, né? A pergunta que a gente deixa no ar para o segundo bloco, Raimundo, é a seguinte: você está tranquilo, né? Porque eu não estou, por isso que eu estou perguntando se você está tranquilo, de que essa sociedade que vem aí, ela vai ter capacidade de se adaptar a essas mudanças tão rápidas que estão acontecendo e que, de certa forma, às vezes nos assustam a partir dos filmes que a gente acaba assistindo. Provavelmente é a expectativa de quem está agora ouvindo a gente falar sobre isso, né? Vamos deixar, então, essa resposta para o segundo bloco. E meio-dia, esse programa extraordinário que eu sei que está ali conquistando, ele é uma realização da Faculdade IMEC, em parceria com o Pyramid Innovation, e conta naturalmente com todo o apoio do Iracema Digital, uma entidade que existe aí há 7 anos e que visa exatamente fazer uma série de ações no sentido da gente divulgar, né, a tecnologia, a gente democratizar as ferramentas, o conhecimento, em especial essa questão da inteligência artificial, que é objeto desse podcast IA Meio-Dia. Estamos retornando aqui para o segundo bloco do IA Meio-Dia, este programa fantástico que está lhe seduzindo, né? Estou vendo que você não perde toda sexta-feira, às 12 horas, ao meio-dia, a um bom meio-dia, você está antenado com essas perguntas, essas dúvidas, essas discussões que são extremamente importantes. Como vai ser o amanhã, né? Como é que vai ser esse amanhã nosso aí, o amanhã de cada dia, como é que ele vai ser? E como é de costume, nós temos aqui sempre um convidado especial. Como eu já tinha apresentado, nós temos do meu lado esquerdo aqui, o presidente da FUNCAP, professor titular do Departamento de Física da UFC, alguém que tem, né, o seu nome, a sua digital na Nature. É importante dizer que é uma revista científica das mais importantes, se não a mais importante, e nos deixa muito honrado a presença desse cientista que também é um gestor importante da nossa FUNCAP. E para fazer o contraponto, né, dessa figura da área de exatas, temos aqui uma figura ilustre também da área de humanas. Quero apresentar a vocês o nosso amigo, meu amigo, o professor Marcos Vieira, que é conhecidíssimo na cidade. Ele é professor do IFCE, mas o Marcos também se destaca porque já foi secretário de Cultura em vários municípios e é um excelente fotógrafo. Se você encontrar o Marcos por aí,
pode pedir, que ele gosta de bater foto e ele é realmente um fotógrafo excepcional. Temos então aqui dois pensamentos, né? E eu jogo para mais tarde eu não vou dizer um conflito de ideia, mas quem sabe até uma convergência entre alguém de exatas, alguém de humanas, sobre esse futuro que está vindo por aí. Antes, porém, eu queria que o Raimundo retomasse aquela minha preocupação. Eu estou doido que ele diga que essa preocupação que eu tenho tem nada a ver. Raimundo? A sua preocupação não tem nada a ver, Marco. Pronto, eu estou satisfeito. Eu não tenho essa preocupação. Eu acho que a humanidade já passou por divisores de águas mais impactantes. Por exemplo, eu creio que a Revolução Industrial afetou muito mais a sociedade do que a inteligência artificial vai afetar agora. Óbvio que a gente tem uma mudança de paradigma como a gente vai viver, mas se você for retornar para as mudanças que ocorreram, a saída da Idade Média para a Idade Contemporânea, a saída depois dessa Revolução Industrial, onde você tem que sair né, do trabalho manual para uma indústria onde as máquinas... A gente está falando de máquina do mesmo jeito, né? Mas aí, se você me permite, só para poder você... já estou ficando mais aliviado com a sua resposta, né? Mas para poder você me convencer completamente. Tem um ponto, Raimundo, que me deixa preocupado, que é o seguinte, nessa lógica que você está desenvolvendo, a taxa de crescimento, né, dessas tecnologias é uma taxa assustadora, né? A minha preocupação é que, se no passado houve essa acomodação, essa adaptação, porque talvez tenha dado tempo a gente fazer essa requalificação de quem ficava desempregado pelas máquinas, ou não, né? Eu sei que o choque da Revolução Industrial foi grande, mas a minha pergunta que eu queria que você, eu sei que você tem pertinência para responder. Será que a gente vai conseguir, com essa revolução que a gente falava há pouco, do conhecimento de milhares na nossa mão, que vai certamente afetar juristas, advogados, jornalistas, né? Praticamente todas as áreas que dependem do conhecimento, será que a sociedade vai ter condição de adaptar-se a essa velocidade com que alguns desempregos acontecerão? Não, a essa velocidade não. Tem gente hoje que ainda não se adaptou ao celular. Enfim, mas a grande parte da sociedade, sim. E o grande trabalho, né, dos governos, das sociedades, de fato, entender isso, entender que pessoas vão ficar um pouco ainda com dificuldades e trazer essas pessoas para, né, um convívio com essas tecnologias. Mas eu acho que essa transição, ela é rápida, mas, por outro lado, os meios que nós já possuímos de propagar essa transformação também é rápido. Certo, então você acha que... Bom, mas de qualquer maneira você não descarta que aquelas comunidades que... Não vão ser dificuldades, eu só estou dizendo que não vão ser catastróficas. Não, tá, a pergunta que eu faço é exatamente numa linha até, quem sabe, que possa gerar um programa especial da FUNCAP. Você não acha que comunidades que possam ter ações de letramento de IA, as comunidades que começaram a discutir melhor esse problema o mais cedo, elas terão mais facilidade de adaptação? Concordo plenamente. A função do Estado nesse aspecto é o educacional. A função educacional é de capacitação. Certo. Esse é o grande papel do Estado nesse momento. Perfeito. E aí todos os órgãos do Estado têm que estar voltados para isso, porque, como você mencionou en passant, essa inteligência artificial, essa revolução não acontece apenas em um setor da economia, ela acontece no geral, no todo. No todo, né? Bom, antes de nós passarmos aqui para o nosso convidado, que muito nos honra, professor Vieira, né? Marcos Vieira, eu queria que você desse aqui um tostão da sua voz, lembra? Não tinha esse cara, um tostão da sua... Quem era que dizia isso aí? Era um tostão da minha voz. Alberto Roberto, né? Um personagem, não sei se era do Chicanísio, mas um tostão da sua voz que eu queria era sobre essa tal de singularidade. Você que é especialista, né, também nisso, como é que a gente diria para um aluno do ensino médio, né, que ainda não fez o Enem, o que é singularidade e qual a relação disso tem com a nossa conversa agora? Bem, a singularidade do ponto de vista... Não do ponto de vista físico, eu digo do ponto de vista tecnológico mesmo, aplicado à computação. Mas você vai verificar que a definição do ponto de vista físico, ela se aplica totalmente. Ah, legal. A singularidade... primeiro, do ponto de vista matemático, qualquer divisão por zero é uma singularidade. Por quê? Porque você vai ao infinito. Tudo aquilo que é uma transição abrupta é uma singularidade. Então,
trazendo essa definição física para o seu dia a dia, né? Qualquer mudança abrupta na sua vida que você passar foi uma singularidade, né? Quando você sai entra na sua puberdade, você está passando por uma singularidade, não é? Quando você entra na sua fase adulta e acaba a sua Legal. puberdade, é uma singularidade, porque são momentos únicos ao longo da sua transformação biológica. Olha, eu não vou mais ligar para o ChatGPT, eu vou ligar para você agora. Tranquilo. E eu cobro mais barato. Como é barato. Não, eu tô encantado porque é engraçado, eu não tinha visto ainda, né? Bom, olha só, vamos então aqui, né, compartilhar essa nossa conversa com o Marcos Vieira. Marcos, é uma pergunta fácil para você, né? Quem é Raimundo Costa Filho? Primeiro, um prazer, Mauro, estar aqui, viu? Compartilhando esse momento riquíssimo de aprendizagem. Rapaz, o Raimundo, ele conseguiu, através do xadrez, trazer a governança para a FUCAP de uma forma excepcional. Porque ele, como físico, um professor titular da UFC, talvez fosse fisgado por um pensamento mais positivista, mais estruturalista. Mas quem conhece, quem já teve condições de conversar com ele, é um humanista, né? É uma pessoa que atende com uma capacidade Homem de rádio, né? Homem de rádio, Quando ele radiofônico. começa a falar, ele inibe logo a gente a falar algo, né? Ele começa com aquela voz impostada, né? Não Mas é bem isso aí. assim. Não é bem assim. Pouco papo e só sucesso, né? Então é isso, ele conseguiu imprimir na FUNCAP esse jeito mais humano, esse olhar mais amplo, mais holístico, né? Então o físico que pensa holisticamente é muito importante na gestão. Bacana, olha só, beleza. O Raimundo, quem é esse personagem que está ao seu lado, nosso convidado, professor Marcos Vieira? O professor Marcos Vieira, eu tive a oportunidade de conhecer, e é uma pessoa que traz, de fato, uma visão muito interessante do mundo, não é? Como sociólogo, ele leva a sociologia para a lente das câmeras. Ah, para além das... Ótimo, essa... Então, ele consegue capturar, por exemplo, né, em um átimo de segundo ali, aquilo que às vezes você queria dizer, ou que uma teoria sociológica gostaria de dizer. Tem uma foto dele muito impressionante, que é de uma nativa cearense. Olha, eu tenho lá em casa essa foto. Pois é, que naquele olhar, naquela pintura, com aquele cocar, diz muito de que é um sociólogo. Você fala que é uma foto civil de capa para acho que foi para um livro, né? Que Coordenado por Célio Bezerra Mello. coordenado pelo nosso querido Célio, o Célio Bezerra. Olha só, eu tenho essa foto, você não tem, mas eu tenho essa foto. Engana-se você redondamente. O meu amigo Marcos me presenteou com essa. E quando ele me deu, eu disse que eu era única. Entendeu? Naquele momento, sim. Mas o mais interessante foi o processo de seleção dessa foto. Eu conversando com o Mauro, não foi nem com o Célio, ou foi com os dois, eu não lembro. Aí disse, o que caracteriza a inovação, né? Por duas vezes a gente foi disruptivo. Primeiro, quando ele coordenou o trabalho junto ao governo, ainda na equipe de transição, com a pintura do Raymond Sela. Né? Nada mais inovativo. Nada mais e depois com a capa trazendo para uma revista que fala de inovação e tecnologia uma nativa Tremembé da Barra do Mundaú. Né? Certo. Dizer, mas você falava aqui, antes de nós entrarmos na nossa conversa, você se dirigiu ao Raimundo dizendo que ninguém era perfeito. Lembra dessa história? Rapaz, porque torcer Fortaleza, né? Eu como bom alvinegro. Mas o bom é que a minha esposa é tricolor, né? Okay. Aí um amigo diz, você dorme com o inimigo. De qualquer maneira, eu queria até aproveitar e dizer que esse colar de gerações hoje representa uma realidade mostra aqui, nova. Deixa eu dar aqui uma realidade nova da situação. Me fala um pouco disso. Isso aí é um ato de inclusão, né? E acessibilidade para as pessoas que são PCD, mas não são visíveis, como no meu caso, monocular, né? Então, hoje é uma bandeira que eu defendo e que eu estou muito vinculado. Já aperrei até o presidente da FUCAP para ter esse acesso, aliás, para ter esse olhar em relação à acessibilidade.
Então é algo que eu não abro mão, né? Algumas pessoas até você anda sempre com um crachá do UFC, rapaz, isso aqui transcende o UFC, é isso aí muito maior do que o UFC. sem dúvida. Bom, olha só, eu queria fazer uma pergunta agora holística. Você falou que ele é uma pessoa holística, né? Se ele é uma pessoa holística, com certeza ele já caminhou na praia, pés descalços, perto do mar, lá beirando. E aí, se ele caminhou na praia, né, usando lógica de primeira ordem, aí, ele já deve ter encontrado, pelo menos nos sonhos dele, uma lâmpada. E toda lâmpada tem um gênio. Raimundo, quais são os três pedidos que você faria neste começo de ano a um gênio para o Brasil? Não vou nem falar para o Ceará, para o povo brasileiro. Para o povo brasileiro é muito difícil essa sua pergunta. Os 3 pedidos para o povo brasileiro... Não, os 3 pedidos ao gênio da lâmpada para beneficiar, né? Nós estamos começando o ano, né? O IA meio-dia, né? Começa o ano com você. Ok, eu estou me sentindo aqui um próprio ChatGPT diante de uma pergunta muito vasta. Então a resposta ela pode ser um pouco abrangente. Bem, eu gostaria que o povo brasileiro tivesse mais sensatez. Mais sensatez. Ao gênio, né? Então, de mais sensatez ao povo brasileiro, certo? Né? É muito amplo isso. Mais sensatez seria, rapidamente, não discutir por tanta bobagem e voltar a ter aquele espírito brasileiro mais antigo de convivência. Tolerância. A tolerância. Então, vou registrar a tolerância, tá bom? Esse termo Perfeito. Já? Tolerância, então, seria... ao povo brasileiro. Faltam 2 pedidos. Atenção, só tem mais 2 pedidos, né? Exatamente. O segundo pedido, que serve porque você poderia imaginar focar em uma classe social, as elites, mas se você estratificar, cada um de nós brasileiros é elite para alguém. É verdade. Né? Então é que nós que somos elites para alguém, que a gente tenha mais consciência de que tem sempre alguém precisando de nossa ajuda, e a nossa ajuda não necessariamente ela é material. Às vezes é com uma capacidade de educar as pessoas. Certo. Então, olha só, você gastou seu segundo pedido já. Então, o primeiro foi tolerância... E educação. Não, o primeiro foi tolerância, né? A gente já fechou. O segundo seria educação. Acho que tá bom, né? Tá bom, Olha, você só tem mais um pedido para fazer esse gênio bondoso que você encontrou nessa lâmpada de Aladim. O terceiro pedido é que mantenha os nossos recursos naturais Os 2% da FUNCAP, você está falando dos 2% da FUNCAP? Vai no bojo. Ô, Mauro, eu queria aproveitar aqui e falar de uma ação. E tem a ver com a prática, né, da governança da FUNCAP, do Pirambu Digital, do IAPS. Houve, agora em 2024, um projeto que eu acho fabuloso, que é de levar lá para o Pirambu Innovation, lá para o Tancredo Neves, o curso de tecnologia de prompts. É bom dizer, se você me permite, Marcos, que essa ação está 100% sincronizada com o Planeta Jovem, né? Que é um projeto que a gente tem aí a visão, né? A visão bacana da FUNCAP, em perceber que o Planeta Jovem é um projeto que está lá cutucando com vara curta a uma escola que, na minha opinião, não está fazendo o dever de casa. Né? Eu acho, isso aí, eu puxo para mim essa responsabilidade. Aí eu vou cutucar agora o nosso presidente da FUNCAP. Eu digo assim, por que no Pirambu e no Tancredo Neves e não no Cocó e no Meireles? Porque o Pirambu e o Tancredo Neves, a gente teve alguém que se dispôs a colocar o projeto na FUNCAP e realizar o projeto. Né? A questão da educação formal do Estado, ela é muito lenta. E essas, como o Mauro gosta de usar essa palavra, essas ações disruptivas, elas precisam de mais agilidade. O que nós precisamos, uma transformação dentro daquele pedido que eu fiz para o Gênio, certo? É que a gente primeiro precisa quebrar essa estrutura que nós temos hoje educacional, mas isso é um processo que leva um pouco mais de tempo. E para se estender a todas as outras comunidades carentes que nós temos no nosso estado, nossa cidade, no nosso estado, você vai precisar do mesmo recurso que se coloca hoje em todo o sistema educacional. Então a gente começa com programas piloto e a partir daí que eles inspirem né, os nossos educadores, enfim, para mudar. Quando eu falo da história, viu, Marcos, da escola que não está fazendo dever de casa, eu falo a escola Lato Sensu, né?
é porque eu acho, né, queria até ouvir a opinião de vocês, que nós temos ainda, nós professores somos conservadores, né? E essa natureza conservadora do humano, dos professores, às vezes eu vejo uma escola com a prática, a praxis dela ainda, alguns até do século XIX, né? O projeto Planeta Jovem, que foi comentado aqui, e que ele pode chegar, quem sabe, através de uma repaginada. Imagina você, isso é até uma provocação aí já do nosso IA Meio-Dia. Será que a gente teria condição de fazer, baseado nessa espécie de sucesso que a FUNCAP tem acreditado, né? Algo na linha de um letramento de IA, usando jovem ensinando jovem. Você acha que a gente não poderia sair desse programa hoje, IA Meio-Dia, para pensar nessa proposta, como é que a gente poderia chegar num local onde a escola seria mais atuante, o Raimundo? O nosso jovem, ele se apropriar mais da sociedade, do entorno social dele? Olha, nós na FUNCAP, nós já temos feito propostas, né, para o governo de que esse letramento ele é fundamental. Em 2025 é possível, é possível que a gente já tenha pelo menos um projeto piloto desse letramento para que a gente possa fazer isso numa escala maior. Ok, vamos então, pessoal, caminhando para o encerramento desse programa maravilhoso, fantástico, não é, que recebemos aqui o professor titular da UFC, presidente da nossa querida FUNCAP. Nós temos sempre, Marcos, aqui algumas surpresas, né? Então, a primeira surpresa que eu queria trazer era aqui um kit, né, do IMBEC, muito bonitinho, né? Essa caixa você pode, inclusive, levar para casa. Uau. Certo? Okay? Eu tenho que devolver na saída, não. Não tem. Mas olha só, você sabe que esse programa é cheio de novidades, né? Surpresas. Olha só o que eu trouxe para você. Olha, esse negócio aqui você vai ter que devolver o envelope pelo seguinte, porque esse verbo clicou aqui, na verdade, ele esconde alguma coisa que você vai ganhar, mas foi uma promoção que eu comprei, não é necessariamente o verbo clicou, mas como eu sei que você fala bem francês, então é aqui para você festejar aí. É bem apropriado. Eu acho que é amitié, né? Amitié. Eu posso guardar então a caixinha? Posso, né? Para poder... Beleza. Raimundo, antes de agradecer a você, a sua presença e a do Marcos também. Nos habitei. De ria, monsieur. Vamos então chamar aqui, né, para fazer o encerramento, como de costume, um artista que a gente se orgulha muito, né? Ele me chama de parceiro. Às vezes eu não sei se ele está brincando, se ele não está brincando. O fato é que eu tenho o privilégio de ter músicas com ele, né? E essas músicas têm feito... artistas somos nós, né? Artistas somos nós. Ele é um astro. Ele é um astro. Então eu queria convidar aqui para o nosso, para finalizar, né? Eu não vou falar em chave de ouro, porque a gente pode pensar que é outra coisa. Era champanhe. É champanhe de ouro. Então vamos convidar aqui o nosso querido artista Rogério Soares, que sempre abrilhanta. Né? Olha só, nós já fizemos aqui uma homenagem ao irmão dele, né? O Ednardo, que completa 50 anos. Daqui a pouco queria que você registrasse novamente. 50 anos de estrada. 50 anos de estrada. Fizemos uma homenagem também ao Belchior, né? E acho que está na hora de fazer ao Fagner, né? Que é torcedor do Fortaleza. E que é Raimundo. Raimundo. Eu acho que foi proposital a escolha dele, né? Mas assim, Mauro, é um prazer estar do lado aqui de dois gênios da nossa ciência, do lado de um físico e de um sociólogo, né? E no meio a arte, né? Porque eu acho que não existe ciência sem arte, nem arte sem ciência, né, professor? Verdade. E assim, como tem uma frase do meu irmão, esse é do meu irmão gêmeo, Regis, que deve estar vendo a gente aí, que é o seguinte: o amanhã, lembrando dos filmes, né, do Odisseia, a Blade Runner, né? Aí a gente chega hoje com essa frase: o amanhã já foi ontem. Amanhã já foi ontem. Bacana. Mas vem cá, vamos deixar que o nosso convidado escolha uma música para poder a gente estar lembrando, atenção, para poder manter a tradição. Olha só, não pense que você vai escapar do meu pandeiro não, hein? Atenção. Ele às vezes é assim: Mauro, rapaz, essa música não vai dar certo com o pandeiro. Eu digo, é o seguinte, aqui tudo pode acontecer nesse programa, inclusive dá certo, né? Vamos lá então. Qual é a música que você pediria aí ao nosso grande artista Rogério Soares, ou Raimundo? Pois
né, sendo de um Raimundo para um Raimundo, né, que eu estou pensando, Mucuripe. Mucuripe, Olha aí, rapaz. maravilha. Uma obra-prima, né, de Fagner e Belchior, e que tem segundo as línguas gerais, a frase final dessa música foi composta por o grande Augusto Pontes, né? Augusto Pontes. Então Augusto vamos fazer Pontes. essa partezinha que é para dar um Vem cá, toque mas final. me permita, antes de você cantar, comenta rapidamente essa frase do Augusto Pontes, que eu também considero o lado genial aí do Mucuripe. Dizem que estavam eles no Anísio, né? O Que Bar é do Anísio, na famoso beira-mar. Bar do Anísio. E eles foram mostrar lá a música que o Bel e o Fagner estavam fazendo, e faltava uma parte Fechamento, final, né? Fechamento. E Augusto chegou lá, brilhantemente, na frente daquelas velas lá, escreveu: vida, vento, vela, leva-me daqui. Repita aí, por gentileza, meu amigo. Vida, vento, vela. leva-me Caramba, daqui. isso é poesia pura, né? Na veia, certeza. na veia. Então, vamos fazer esse trechinho final com os meus queridos cantando junto? Vamos lá, todo mundo, ok. Aquela estrela é dela, vida, vento, vela, leva-me daqui. De novo, bis. Aquela estrela é dela, vida, vento, vela, leva-me daqui. Olha, eu gostei, não sei vocês, mas eu gostei. Olha só, pessoal, estamos encerrando mais um IA meio-dia, sem antes fazer uma dedicatória, né? Todo o programa que a gente tem realizado, o primeiro, eu lembro bem, que nós dedicamos a esta figura extraordinária que é o Ariosto Holanda, né? Que eu acho que está nos assistindo, ele e o Paulo André, com certeza são fãs aqui do nosso programa. O segundo programa nós dedicamos ao Jataí Menezes. Quem foi Jataí Menezes, Marcos? Quem é Jataí Menezes, perdão? Aliás, um grande antropólogo cearense, orgulho de todos nós cearenses, professor da Universidade. Professor emérito, né? Professor emérito da Tá. Universidade Federal do Ceará. Ok, então Jataí, você já levou aí essa homenagem, né? Carregue com ela um abraço nosso, né? Que gostamos muito de você. E esse programa de hoje, com esse físico extraordinário, professor titular da UFC, presidente da FUNCAP, nós vamos então, rapaz, fazer uma homenagem a uma pessoa muito especial. Essa figura eu fui professor dela, essa figura. Ela foi professor também da escola técnica. Aliás, tem um caso particular, porque ele passou no concurso e não pôde assumir, porque era menor de idade. Não tinha idade. Eu não tinha idade, né? Ele não tinha idade para assumir. Mas o fato é que ele, então, continuou a sua vida acadêmica, e a gente dedica esse programa ao nosso querido amigo Cláudio Lenz, filho do professor Homero Lenz e da professora Uda, professores, um da UFC e outro da UES. Cláudio, esse programa é dedicado a você que nos orgulha muito como físico, dos físicos mais brilhantes que nós temos aqui no país, representa o Brasil, inclusive num programa de colaboração com o CERN, né? Esse centro aí de pesquisa muito importante que tem na Europa. Então, muito obrigado a você que está nos assistindo. Toda sexta-feira, você tem um compromisso com IA Meio-Dia. Muito obrigado a você, muito obrigado, Marcos, muito obrigado, Rogério, e em especial o nosso convidado de hoje, o professor Raimundo Costa Filho. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, Mauro.